E aí, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: como é que está a situação do Jandrei, então? O Jandrei já está definido que sai do São Paulo e que não veste mais a camisa do São Paulo, pelo menos até o fim do ano. Isso está sacramentado e imagino que não vai voltar, não vai voltar e que não vai mudar absolutamente nada nesse cenário do Jandrei continuar no São Paulo. Acho que é definitivo, não volta mais. Aí muita gente, obviamente, o que eu fui perguntar é por que mudou o cenário do Jandrei, o que aconteceu. O que eu ouvi foi, da semana passada para cá, quando ele jogou naquele jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, tomou aquele gol que passou embaixo dele, parece que ele e família foram hostilizados quando estavam na rua, alguma coisa desse gênero, ou alguém, algum familiar dele foi hostilizado. Eu vi a situação meio que por alto. Eu, particularmente, não compactuo com esse tipo de coisa. Acho que existe um certo nível até onde você pode ir, mas parece que familiares foram hostilizados e isso acabou fazendo com que o Jandrei realmente tomasse a decisão de deixar o São Paulo depois de ter recusado várias e várias e várias vezes para poder sair do São Paulo, e ele não queria deixar o clube. Então, a explicação da saída do Jandrei está aí, para quem não estava entendendo por que mudou, se foi. Muita gente atribuiu o que tinha acontecido ontem, e o pessoal, na verdade, disse que ontem foi meio que o estopim, e que o São Paulo já estava meio que conversando com o Juventude e já tinham outros clubes. Parece que desde que o Carpini assumiu o Juventude, ele já perguntou sobre jogadores possíveis, ele já estava pretendendo contratar o Jandrei. Parece que tem até outros clubes interessados no Jandrei, mas a priori o Juventude está na frente. Por que o Juventude está na frente? Aí é uma informação para vocês que é exclusiva do blog do São Paulo com relação a isso. Concretizando o negócio com o Juventude, o São Paulo tem interesse em um menino das categorias de base deles, que Cotia já está interessado faz um bom tempo. Como o São Paulo não tem dinheiro para comprar ninguém, vocês sabem muito bem disso, o São Paulo colocou na mesa que pode ceder o Jandrei. Obviamente, o Juventude não vai pagar o salário integral do Jandrei, que não é 400 mil, não é 500 mil, não é nem 300 mil. Está abaixo disso. Então, só para o pessoal saber, muitas coisas que acabam saindo, elas não são verídicas, o que não justifica, porque a renovação do Jandrei realmente ela foi meio bizarra, ela realmente não tem compatibilidade com o nível técnico dele, com o que foi feito, principalmente no ano que foi feito, né? Que foi o ano de 2023. Não é uma coisa que tenha coerência na execução que foi feita. Foi um erro, se mostrou um erro muito grande, inclusive travou o crescimento de vários meninos nossos. E a gente viu que muitos meninos nossos saíram. Por exemplo, Matheus Cunha, reserva do Flamengo, chegou a jogar jogos como titulares com eles, saiu da nossa base. O caso do PR foi até anterior aí à chegada do Jandrei, né? Que já remete à época do Ceni, que o Ceni não quis contar com ele. Mas depois disso você teve o Thiago Couto, que também teve lá a sua pressão e acabou saindo. Aí você tem o Yang, que está mofando, tem 2 anos aí esperando uma vaga. Tem o Leandro aí, que estava quase saindo. E eu soube que ele estava indo para Portugal e parece que agora tende a, pelo menos, permanecer até o final do ano, por conta da saída do Jandrei. Então, eu tenho algumas coisas aí acontecendo nesse cenário de goleiros do São Paulo. Está na hora do São Paulo começar a priorizar mais os seus guarda-redes. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, é em São Paulo. O Richard foi goleiro do São Paulo por anos, é goleiro do Ceará, não sei se ainda é. Então, assim, a gente tem um histórico de goleiros gigantesco aí, o próprio Matheus Cunha do Flamengo que eu acabei de citar. Então, a gente tem vários goleiros que saíram de Cotia e não tiveram nenhum tipo de oportunidade, e que agora espero que o Yang tenha. O Yang tem 2,2 metros de altura. É um bom pegador de pênaltis, pelo menos na base ele sempre foi. E agora, uma coisa é treino, uma coisa é base, outra coisa é a vida real. Agora é a hora de mostrar, agora é a hora de executar. O Jandrei está metendo o pé por conta desse fato que eu falei para vocês. Eu, particularmente, preferi que ele tivesse saído por outras razões, que não ter tido um clima hostil
perante a família, perante as outras pessoas, esse negócio da sensação de não posso mais andar na rua, que é uma coisa realmente muito complicada, mas acho que também deixou estourar a corda demais, né? Sem aqui justificar, sem colocar nenhum tipo de contemporização sobre isso, que isso é um negócio abominável, mas eu acho que roeu a corda demais, o clima já estava desgastado, e realmente concordo com a saída do Jandrei, que é boa para ele e boa para o São Paulo. Não é tão boa para o São Paulo por conta da questão salarial. O São Paulo ainda vai provavelmente pagar uma parte da remuneração do Jandrei. Em compensação, tudo fechando com Juventude, porque parece que eu até ouvi que tinham outros clubes atrás, mas está mais avançado que o Juventude, até porque o Carpini é muito incisivo, né? O Carpini, ele realmente liga para o jogador, ele conversa com os caras. Vocês viram aí, Eric foi pro Vitória, o Rato antes, ele já tinha tentado levar o Moreira, o Rodriguinho, e agora o próprio Jandrei. Então, que seja feliz o Jandrei lá. O Jandrei ainda tem contrato com a gente até o final do ano que vem. A priori, ele vai ser emprestado para o Juventude no final desse ano. E tudo dando certo, ele pode ser comprado pelo Juventude e continuar no time de Caxias do Sul. Da última vez que fizemos uma negociação similar, o São Paulo recebeu 2 meninos da base. O goleiro Thiago Couto foi para lá e foi o goleiro principal do Carpini na ascensão do Juventude para a Série A em 2023. E depois o próprio Carpini acabou vindo para o São Paulo em janeiro de 2024, na saída do Dorival Júnior, como vocês bem lembram, sobre os cenários aí. Então, sobre o Jandrei, o que temos é isso. A informação que eu tenho é que o São Paulo não irá atrás de goleiro. O São Paulo vai oportunizar o Yang e o Leandro, que estava a caminho de Portugal. E o Leandro deve ficar. Se não acertar com o Leandro, que tem contrato até o final do ano, ou o Leandro preferir sair, alguma coisa do gênero, o São Paulo vai deixar o JP como terceiro goleiro, que é um menino de Cotia também, que também foi campeão aí recentemente, todo mundo conhece bem, acho que a maioria pelo menos sabe. Ele ficaria como terceiro goleiro do São Paulo. Eu acho que é um acerto errado, se é que a gente pode chamar assim. Estou usando mal o português aqui, mas é mais para explicar para vocês, porque acho que a gente esticou demais essa corda. Acho que a gente trabalhou mal a ascensão dos meninos, dos goleiros, deu poucos minutos, poucas oportunidades, e no final das contas a gente tardou demais e agora está saindo com o goleiro no meio do ano, em momentos cruciais de competições, em que você não pode perder pontos no Brasileiro, que a gente já foi eliminado da Copa do Brasil com o Jandrei, e que agora só sobrou para a gente a Copa Libertadores da América, que é um torneio pesado para você já botar o menino. O que pode fazer para mudar? Nada. Então, o que está aí é o que está aí. Agora, o que a gente tem que torcer é pela melhor capacidade e possibilidade dos meninos desempenharem, seja o Yang, seja o Leandro, seja o JP, e que eles tenham o máximo sucesso possível. Eu espero que o nosso torcedor, da minha parte, vou ter muita paciência com os meninos, porque, cara, não tem jeito. Porque quando o Thiago Couto entrou da última vez no gol, quando estava o Ceni, foi um massacre. Ele foi totalmente massacrado de todos os lados, por todo mundo, principalmente pelos torcedores do São Paulo, tanto no estádio quanto nas redes sociais. E aí, é aquela história. O PR também, quando entrou, foi muito mal quando entrou. Oscilou demais, fez um monte de coisa. Aí você deixa o goleiro sem jogar e empresta, vão dizer que é erro também. Então, tá na hora da gente ter um pouquinho mais de consciência antes de fazer apelidinho, provocaçãozinha, memezinho. É muito legal para hypar as coisas, para ganhar likezinho no Instagram, mas são os nossos meninos, são os nossos jogadores. A gente não tem caixa para ficar contratando goleiro do exterior. A gente não tem bala na agulha para ficar contratando goleiro top de linha que está aí no mercado. Então a gente tem que fazer o que a gente sabe, que é valorizar e priorizar os nossos meninos, os goleiros de Cotia, e graças a Deus finalmente chegou essa oportunidade, como eu falei ontem, no shorts que a gente gravou aqui no nosso vídeo no canal do YouTube, beleza?